Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo. Essa é a apresentação do projeto de pesquisa da disciplina de Projeto Integrador, do grupo composto por Bruno Sabaini Cardoso, Daniel Ramos, João Vitor Jacobsen Ramos e Pedro Luiz de Moura Siqueira, da turma M13. E o tema da nossa pesquisa foi o tratamento e reutilização de águas cinzas para atividades domésticas. Primeiramente, vamos começar pela introdução e objetivo do trabalho. A água é um recurso natural essencial para a vida na Terra. No entanto, esse recurso tem se tornado cada vez mais escasso. Até mesmo o Brasil, que é o país que abriga a maior rede hidrográfica do mundo, vem sofrendo constantemente com crises hídricas, afetando a população, a indústria, o agronegócio e entre outros. Isso ocorre porque, ainda que este recurso natural seja abundante, ele é frequentemente desperdiçado. Dessa forma, são necessárias a realização de práticas sustentáveis que visem a redução do gasto de água. Assim, uma maneira de atenuar o desperdício é fazer o uso de um sistema de reaproveitamento de água nas residências, que pode ser executado por meio do uso de processos físicos e químicos, de forma com que a água se torne viável para ser reutilizada. Se levarmos em conta somente a água oriunda do chuveiro, da pia do banheiro e da máquina de lavar, que são águas que necessitam de tratamentos relativamente fáceis para se tornarem reutilizáveis, já atingimos cerca de 50% do consumo de toda a residência. As águas cinzas consistem na maior parte da utilização de água em uma residência. São obtidas através do uso da água limpa em aparelhos domésticos, como o chuveiro, correspondendo a 28%, a pia do banheiro, correspondendo a 10%, a máquina de lavar, correspondendo a 14%. A soma desses três aparelhos domésticos resulta em um superior de 50% de todo o gasto de água em uma casa. Elas não possuem coliformes fecais, como é o exemplo do vaso sanitário, e nem de gorduras, como é o exemplo da pia da cozinha, tornando seu tratamento muito acessível e muito simplificado. Partindo disso, nós podemos estruturar as etapas e a metodologia empregada no projeto. A etapa inicial é a revisão bibliográfica. Nela são recolhidos os dados que serviram de embasamento teórico para o nosso projeto. Ela pode ser feita por meio de portais, livros, artigos científicos, entre outros. Em seguida, nós vamos analisar os tipos de tratamentos físicos e químicos que serão empregados nesse processo. Logo após, a gente vai testar a eficácia de cada um desses experimentos e nós vamos explicar de que forma que eles ocorrem. Posteriormente, nós vamos comparar os resultados obtidos a partir desses experimentos e nós vamos comparar com as normas nacionais que validam a utilização dessa água. Ou seja, a gente vai ver se é viável a gente empregar esses processos físicos e químicos no tratamento dessa água. E por fim, nós vamos realizar uma análise sintética a respeito de todos os dados obtidos no projeto. O cronograma do projeto segue a seguinte forma: em agosto e setembro, nós vamos pesquisar e selecionar os tipos de experimentos que nós vamos empregar no tratamento. Em outubro, nós vamos testar esses experimentos. E em novembro e dezembro, nós vamos realizar a escrita do projeto final a respeito de todos os dados que foram obtidos com a realização desse projeto. Bom, a NBR 13.969 estabelece que a água cinza tratada que vai ser usada para lavagem de calçadas, pisos, irrigação de jardins e vinhos paisagísticos, com exceção da utilização dela em chafariz, e não para fins potáveis, ela deve apresentar, após o tratamento, a turbidez inferior a 5, os coliformes fecais inferiores a 500 nmp por 100 ml, que é a densidade de micro-organismos viáveis, e eles são bactérias, fungos e leveduras presentes na amostra da água, e também deve apresentar o cloro residual superior a 0,5 miligramas por litro. Portanto, os processos que a gente escolheu foram a floculação, decantação, filtragem simples, filtragem por carvão ativado e a cloração. E eles vão ser realizados nessa ordem. Bom, a floculação é um processo físico e químico que consiste no seguinte: as partículas coloidais, que são as de tamanho entre 10 a menos 6 milímetros a 10 a menos 3 milímetros, por elas serem muito pequenas, elas levariam um tempo muito extenso para se sedimentarem, ao contrário das partículas que têm tamanho entre 10 a menos 3 milímetros a 10 a menos 1 milímetro.
essas partículas que já são um pouco maiores se sedimentariam em torno de 1 hora. Então, para remover essas partículas muito pequenas, a água é levada para um floculador, onde são adicionados coagulantes, né, junto à água, né? E aqui no Brasil, os coagulantes mais utilizados são o sulfato de alumínio e o cloreto férrico. Aí tá, a reação do coagulante com a água vai produzir partículas de carga positiva e elas vão atrair as partículas de impurezas, que são negativamente carregadas. E aí depois disso, as partículas de sujeira vão se agregar nas partículas positivas e vão formar flocos maiores. E esses estão aptos a sedimentarem bem mais rápido. Após o processo de floculação, vai ocorrer a separação da mistura heterogênea formada pela decantação. A decantação é um método de separação baseado na densidade dos componentes, onde pode ser separados dois tipos diferentes de misturas: as misturas de líquidos e sólidos e misturas de líquidos immiscíveis. No trabalho, a decantação será utilizada somente para a separação de líquidos e sólidos, onde depois da formação de partículas maiores pela floculação, a mistura vai ser deixada em repouso até que essas partículas se depositem no fundo do recipiente. Essa fase é chamada de sedimentação. Após isso, vai ser realizada a decantação propriamente dita, onde o líquido vai ser transferido para outro recipiente, separando o componente sólido das partículas formadas pela floculação. Em seguida, é empregado o processo de filtração simples, que é um processo mecânico que serve para separar misturas em que há um sólido disperso em um líquido. Portanto, ela faz-se necessária para separar as partículas sólidas que eventualmente possam estar presentes na água residual. A sua execução é imprescindível para que haja uma redução no tamanho das partículas ali presentes, de forma a garantir uma melhor eficácia dos processos que serão utilizados posteriormente. Para realizar essa filtração, podem ser usados filtros, como por exemplo os fabricados, os papéis de filtro, ou até mesmo produtos naturais, como por exemplo pedras, areia grossa fina, carvão ativado e algodão. Depois da filtração simples, nós vamos utilizar a filtração por adsorção, com o uso do carvão ativado, que é uma das técnicas de filtração mais empregadas hoje em dia. Nesse processo, os resíduos ainda suspensos na água vão atingir a superfície do carvão, e devido à alta porosidade desse material, esses resíduos ficarão retidos nos diversos lugares de ligação dos poros. É de extrema importância uma primeira filtração anterior ao filtro de carvão, porque os poros do carvão podem ser facilmente obstruídos em caso de grande quantidade de materiais nessa água. Porém, o carvão ativado pode ser reutilizado graças à sua regeneração, onde é necessário apenas a limpeza dos resíduos na superfície. No caso do trabalho, nós vamos utilizar a retrolavagem, que é a lavagem em sentido contrário ao sentido da filtração. A cloração é o processo de desinfecção mais utilizado no mundo, pois não é muito custoso e apresenta excelentes resultados. Devido a esse fato, a cloração e a desinfecção são usados como sinônimos. Ela surge para complementar a filtração, pois somente com ela é possível desativar os micro-organismos que conseguem atravessar os filtros. Também pode ser empregada no controle de sabor e odor, controle de algas, clareamento da água, entre outros, devido ao seu alto poder de oxidação. Esse processo deve ser realizado de forma cuidadosa, pois quando os produtos à base de cloro entram em contato com a água, resultam em cloro residual livre. Este resíduo, em altas concentrações, pode ser nocivo à saúde, pois o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito agem como ácido e base simultaneamente, desregulando o pH da água conforme a tabela abaixo. Por fim, os experimentos citados serão testados para comprovar sua veracidade e viabilidade. Os resultados serão comparados com os parâmetros determinados pela NBR 13.969, que diz que a água utilizada para lavagem de calçadas, pisos, irrigação de jardins e fins paisagísticos deve apresentar turbidez inferior a 5, coliformes fecais inferiores a 500 nmp a cada 100 ml de água e cloro residual de pelo menos meia miligrama por litro.
Após a análise dos experimentos, será feito o relatório final do projeto, utilizando as informações obtidas. Bom, para comprovar a eficácia dessas etapas, a gente coletou uma amostra de 2 litros de água cinza residual. Primeiro foi adicionado nela 0,08 gramas do coagulante sulfato de alumínio. Além disso, também foi adicionado nessa água 0,032 gramas de carbonato de sódio, para que o pH dessa água se mantivesse neutro. E após isso, ocorreram as reações e foram formadas partículas maiores, capazes de se decantar. Logo após a floculação, a amostra passou pelo processo de decantação, onde podemos observar, depois de 3 horas, um acúmulo de partículas maiores no fundo do recipiente utilizado. Em seguida, nós transferimos a água para outro reservatório, tomando muito cuidado com os sedimentos, onde a amostra foi encaminhada para o próximo procedimento. Realizado e finalizado o processo de decantação, a amostra residual foi submetida a um processo de filtração que foi montado com uma garrafa PET, o qual era formado em camadas, respectivamente, de cima para baixo, com brita, areia, carvão ativado e algodão. Esse sistema ele proporcionou a redução do tamanho das partículas de sujeira a fim de tratar essa água. Além disso, ele também executou o processo de adsorção decorrente do uso do carvão ativado, que é todo aquele processo já explicado, no qual os poros do carvão ativado eles retêm as sujeiras, as partículas de sujeira presentes no resíduo. Assim, foi possível realizar e finalizar com uma maior eficácia a retirada das partículas de sujeira presentes nessa amostra residual, a fim de tratar essa água e deixar ela possível de ser utilizada na residência. A solução proveniente dos processos físicos acima sofreu um processo químico. A cloração consiste na adição de hipoclorito de sódio no meio, fazendo com que os micro-organismos que atravessaram os filtros sejam desativados ou destruídos. Este método teve a finalidade de tornar a água potável para o consumo humano, além de deixá-la com a coloração mais clara. Concluindo, portanto, o projeto, ficou visualmente evidente que o uso e o emprego desses processos físico-químicos nesse tratamento de águas cinzas residenciais se mostrou de forma eficaz em virtude, por exemplo, da transformação da cor da água e da deposição da sujeira nos processos de floculação e decantação empregados nesse processo. No entanto, a execução de testes laboratoriais com o intuito de demonstrar a eficácia deles por meio de testes mesmo, no intuito de legitimar o uso desses processos, ela foi inviabilizada em virtude de fatores financeiros e logísticos, que, portanto, fizeram com que não fosse possível a execução desses testes. À vista disso, se fez fundamental o uso de um outro trabalho acadêmico que pudesse, portanto, confirmar e comprovar a eficácia desses processos no tratamento objetivado aqui no projeto. Portanto, foi utilizado uma dissertação do mestrado Caracterização e Tratamento de Águas Cinzas visando o reuso doméstico, que foi elaborado na Universidade Federal de Santa Maria, o autor sendo Geraldo Rampelotto, o qual possui os mesmos procedimentos utilizados no tratamento de água, contando apenas com alguns reagentes diferentes dos reagentes utilizados por nós, no entanto que contam com os mesmos objetivos, o que não causa nenhuma diferença. Os processos aplicados pelo autor foram a floculação, a correção de pH, sedimentação e a filtração simples através de decantador e filtro de areia e desinfecção com a cloração, que no caso foram os mesmos procedimentos utilizados no nosso trabalho. E esses procedimentos, após o término desse projeto, eles foram devidamente comprovados laboratorialmente, servindo, portanto, de base para o nosso projeto, uma vez que foram os mesmos processos utilizados e, em virtude dos parâmetros obtidos a partir desses testes, foi possível ver que alguns ideais eles foram obtidos, como, por exemplo, a demanda química de oxigênio da água ou a redução da turbidez, conforme as porcentagens demonstradas no slide.